vocês? Espero que sim. Nesse encontro apresentaremos uma solução às questões de provas anteriores da banca Legatos, aos cargos de nível fundamental, médio e superior. Então, chega junto, o Prof. tá on, vamos nessa! Questão número 1, pessoal. Primeira questão diz o seguinte: Raimundo foi à feira e fez as seguintes compras de frutas: 4 dúzias de bananas, 1 cento de laranjas, 10 unidades de melancia e 4 dezenas de maçãs. A quantidade total de unidades de frutas compradas por Raimundo foi... E aí nós temos as alternativas. Bom, é uma questão relativamente simples, então eu vou tentar resolver diretamente aqui no slide, tá, pessoal? Vamos lá. Na primeira informação, nós temos aqui que Raimundo comprou 4 dúzias, não é isso, de bananas. E nós precisamos, então, apenas lembrar que uma dúzia significa 12 unidades. Então, nesse sentido, remete aqui uma ideia de multiplicação, não é isso? 4 dúzias vai corresponder ao quê? 4 multiplicado por 12. 4 multiplicado por 12 é uma conta tranquila, não é isso? Vai dar igual a 48, certinho? Então, Raimundo comprou 48 bananas. E aqui ele diz, segunda compra que Raimundo fez foi 1 cento de laranjas, né? Precisamos lembrar que o cento corresponde a 100 unidades. Então, nesse sentido, tá? Aqui seria 1 vezes 100, né? Já que ele comprou 1 cento. Mais 1 vezes 100 vai dar o próprio 100, tudo bem? Então, aqui nós temos 100 laranjas. 10 unidades de melancia. Aqui não há cálculo, né? 10 unidades de melancia, então aqui ele comprou 10 unidades, tudo bem? 10 frutas. Por último, 4 dezenas. 4 dezenas de maçãs. Precisamos lembrar que a dezena são 10 unidades. E nesse sentido, aqui remete a uma ideia de multiplicação. Já tem gente que já resolveu, já vejo aí nos comentários, né? 4 dezenas vai ser 4 vezes 10. 4 vezes 10 é igual a 40. Continha simples. Tudo bem, o que eu vou fazer agora? Olha só, a questão quer saber o total, né? A questão quer saber a quantidade total de frutas que o Raimundo comprou. Então, nesse sentido, agora basta você realizar uma soma, tudo bem? Você vai pegar aqui o 48, vai somar com o 100, vai somar com o 10 e vai somar com o 40. Vamos realizar essa soma? Acredito que dá para a gente fazer até mentalmente, não é isso? 48 mais 100 vai dar 148. Mais 10, 158. Mais 40, 198. Alternativa correta, letra E. E a questão número 2 diz o seguinte: em uma determinada loja, o preço de venda de uma moto nova é R$ 7.560. Na compra à vista, a loja oferece um desconto de 7% sobre o preço de venda. Se o cliente optar pela compra à vista, qual será o valor do desconto? Pessoal, mais um probleminha, mais uma questão de porcentagem. Certamente, na aplicação de alguma prova da banca Legatos, principalmente ao cargo de nível fundamental, eu garanto que vai cair alguma questãozinha de porcentagem. Nós já resolvemos inúmeras questões de porcentagem. Então, questão número 2 afirma o seguinte, olha só, o preço da moto é 7.560, só que se você comprar essa moto à vista, agora sim, né? Se você comprar ela à vista, a loja te dá um desconto de 7%.
E aí a questão quer saber qual vai ser o valor desse desconto. Tudo bem, pessoal? O que nós precisamos calcular aqui? Em outras palavras, o que nós precisamos calcular seria 7% de quanto? 7.560. Esse cálculo já foi explicado inúmeras vezes, mas vamos lá. Esse DI na matemática, vamos ver se alguém lembra, representa o que, pessoal? Esse DI na matemática representa alguma operação. Qual seria essa operação? Operação de multiplicação. E é isso que eu vou fazer aqui. Muito bem, Araújo. Sempre presente aí em nossos encontros. Então, bora lá. Vamos resolver, tá? Resolvendo, ficaria 7, aí o porcento, lembrem-se, tá? 7%, né? 7 por 100, 7 sobre 100. Aí olha o dia aqui, ó, de, tudo bem? Que seria a multiplicação. 7% de quanto? Aí 7.560, né? 7.560. Faltou uns centavinhos aí, viu, Wildeane? Mas eu acredito que seja isso. Então, bora lá. Primeiro passo aqui, pessoal. O que eu posso fazer? De imediato, eu já sei, professor, que eu posso eliminar um zero do numerador com um zero do denominador. Então, a minha conta ficou 7 vezes 756 e o resultado eu devo dividir por 10. Tudo bem? O que eu vou fazer primeiro é essa continha aqui mesmo. Eu vou efetuar essa multiplicação do 7 por 756. 756 multiplicado por 7. Não é isso? 7 vezes 6, 42. Então, baixo 2 e leva 4. 7 vezes 5 é 35, mais 4, 39. Então, baixo 9, não é isso? E leva 3. 7 vezes 7 é 49, mais 3 vai dar 52. Então, o resultado dessa conta é 5.292. Confere? Só que te acalma lá. Preciso ainda dividir por 10. Tá? O resultado dessa conta foi só da multiplicação. 7 multiplicado por 756, qual foi o resultado que eu obtive? 5.292. Não é isso? Só que eu preciso dividir por 10. Pessoal, dividir por 10 não tem cálculo. É só voltar a vírgula uma casa. Professor, mas que vírgula? Gente, quando a vírgula não aparece, tá? Ela está aqui no último algarismo, tudo bem? Então, voltando a vírgula uma casa, qual o resultado que eu vou obter? Eu vou obter 529,2, não é isso? Que em dinheiro significa o quê, né? Como eu estou trabalhando com dinheiro, significa R$ 529,20. O desconto obtido para quem resolveu pagar essa moto, né, à vista, tá? Foi de R$ 529,20. Muito bem. Vamos verificar em qual alternativa eu tenho essa informação. Bora lá? Então, em qual alternativa eu tenho essa informação? Letra C, né? Letra C de concursado. Muito bem. Mais uma questão gabaritada. Espero que tenha ficado claro. Vamos, então, para a questão de número 3. A questão de número 3, mais uma questão de cargo de nível fundamental, diz o seguinte: Ezequiel tem 12 galinhas e cada galinha coloca 4 ovos por dia. Tranquilo, até aí tudo bem. No final de uma semana,
quantas dúzias de ovos Ezequiel terá para vender no mercado? Questão tranquila, vou dar para vocês, inclusive, 3 minutinhos para que vocês tentem resolver esse problema. Vamos lá? Estou aguardando a resposta no chat, viu, pessoal? Estou acompanhando aí o chat dessa transmissão no YouTube, tá bom? Então, bora lá. Vamos registrar aqui uma solução. Olha só, ele afirma que o Ezequiel tem 12 galinhas. Acontece que cada galinha, né? Então, cada uma dessas 12 galinhas colocam 4 ovos por dia. Pessoal, aqui eu já tenho uma ideia, né, de alguma operação matemática. Só nessa primeira leitura, nessa primeira pausa, você já deve identificar que aqui há uma ideia de multiplicação, não é isso? Ora, se eu tenho 12 galinhas e cada uma delas coloca 4 ovos por dia, quantos ovos por dia eu vou ter, né? No caso, o Ezequiel vai conseguir obter. Isso já é uma ideia de multiplicação, né? Se eu pegar o 12 e multiplicar por 4, eu vou descobrir a quantidade de ovos que ele tem por dia, certo? Bora continuar a leitura. Só que ele diz assim: eu quero saber em uma semana, tá? Em uma semana, quantas dúzias de ovos, aí essa informação é importante, né? Quantas dúzias de ovos Ezequiel terá para vender? Bom, primeiro, vamos utilizar essa ideia aqui de uma semana, tá? O que nós calculamos aqui, que eu não fiz a conta e propositalmente, vocês vão já entender o porquê, representa a quantidade de ovos por dia. Se isso aqui é a quantidade de ovos por dia, pessoal, como é que eu faço para calcular em uma semana, tá? Em uma semana. Gilberto remete mais uma vez a uma ideia de multiplicação. Uma semana são 7 dias, então basta multiplicar esse resultado por 7, não é isso? O resultado dessa conta representa a quantidade de ovos por semana. Tá, mas eu não quero essa quantidade de forma separada, eu quero colocar ela, eu quero organizar elas em dúzias, né? Eu quero organizar em dúzias. Então o que eu quero saber agora é quantas dúzias tem aqui dentro. É isso que eu quero saber agora, ó. Do fruto dessa multiplicação, né, que vai dar aqui algum resultado, e eu não fiz essa conta propositalmente, vocês vão já entender o motivo, tá? Do fruto dessa conta, eu quero saber quantas dúzias cabem aqui dentro. Pessoal, quando eu tenho esse tipo de raciocínio ou essa ideia, remete à operação de divisão. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dividir por 12. Para descobrir quantas dúzias tem aqui dentro, basta realizar uma divisão por 12. E agora, né, se você estiver esperto, você vai entender por que eu não multipliquei logo isso daqui. Por que eu não multipliquei logo? Olha, porque eu tenho um 12 no numerador que eu posso eliminar com esse 12 do denominador, tá bom? E a nossa conta fica simplesmente 4 vezes 7. 4 vezes 7 é igual a 28. No caso, o meu cálculo aqui, 28 dúzias, tá? 28 dúzias. Gilberto, eu não compreendi, foi de onde veio esse 12 aqui de baixo, né? Esse 12 do denominador, esse 12 dessa divisão, veio daqui, pessoal, ó. Uma dúzia, né? Nós sabemos que uma dúzia são 12 ovos. Ele quer saber quantas dúzias tinha aqui dentro. Então, quando eu penso dessa forma, remete a uma ideia de divisão. Então, quem marcou aí 28 dúzias acertou o problema. Vamos verificar qual é a alternativa correta, pessoal? Alternativa correta, letra A. Como eu disse, letra A de aprovado, não é isso? Muito bem. Questão número 3, gabaritada. Com isso, pessoal, nós finalizamos as questões aplicadas aos cargos de nível fundamental. Vamos agora iniciar as questões de cargo de nível
médio. Então eu coloquei aqui como primeira questão, mas essa é a quarta questão de hoje. Coloquei questão 1 porque é a questão 1 referente a cargo de nível médio. Belezinha? Então olha só, a questão diz o seguinte: a diferença entre dois números x e y é 16. A razão entre x e y é 3. Pode-se afirmar que o menor desses números é... E aí nós temos as alternativas. Primeira informação que eu preciso compreender. Na matemática, pessoal, o que significa diferença, tá? O que significa diferença, pessoal? Olha só, na matemática, diferença submete a ideia de uma subtração. Subtração entre quem? Entre x e y. Então, já vou registrar essa informação. Olha o que ele está dizendo aí para mim. Que a diferença entre x e y, ou seja, a subtração de x com y, ela é igual a 16. Então, eu tenho aqui uma informação, tá? Vamos guardar essa informação. Então, vou destacar ela. Não adianta eu tentar resolver só com essa informação, porque eu tenho duas incógnitas e uma única informação, uma única equação. Não dá para resolver. Continuando a leitura. Aí agora ele diz assim, olha só. A razão entre x e y é 3. Alguém lembra aí o que significa razão, pessoal? Razão nada mais é do que uma divisão. Tudo bem? Razão é uma divisão. Então, quando ele afirma, olha, a razão entre x e y é 3. O que ele está dizendo para mim? Se eu pegar o x e dividir pelo y, eu vou obter como resposta o número 3. É isso que ele está informando aqui no enunciado dessa questão. Então, eu tenho essas duas informações. Eu sei que se eu subtrair o x com o y, o resultado é 16. E se eu dividir o x com o y, o resultado é 3. Como eu tenho duas incógnitas e duas informações, no caso, duas equações, eu consigo resolver esse problema. Pessoal, a partir daqui existem várias saídas. O que eu vou mostrar agora é uma solução, tá? É uma delas. Eu vou fazer o seguinte, olha, primeiro passo. Eu vou pegar esse y que está aqui no meu denominador, né, que está dividindo, então ele passa para lá multiplicando, não é isso? Dessa forma, o que eu consigo concluir? Se esse y vai passar para lá multiplicando, eu consigo concluir que o x é igual a 3y. Tudo bem? Esse y está dividindo, passou para cá multiplicando, então eu consigo concluir, não é isso? Que o x vale 3y. De onde veio essa informação? Veio de um arranjo algébrico que eu fiz aqui na segunda informação da questão, né? Na segunda informação que ele deu no problema, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa informação que está dizendo que o x vale 3y e vou substituir ela aqui na primeira. Lá na minha primeira equação, aonde tiver x, eu vou substituir por 3y. É isso que eu estou obtendo aqui. É isso que eu acabei de descobrir. O x vale 3y. Então, aqui onde tem x, pessoal, ó, na minha primeira informação, o que eu vou colocar lá? Eu vou colocar 3y. Com isso, qual é a equação que eu vou obter? 3y menos y é igual a 16, certinho? É igual a 16. Tudo bem? Bom, agora eu consigo resolver essa equação. Essa primeira aqui, ó, eu não conseguia resolver porque ela tem duas incógnitas, tem duas letras. Essa segunda eu também não conseguia resolver pelo mesmo motivo. Tem duas incógnitas, tem duas letras. Então eu peguei uma informação e substituí dentro de outra equação e com isso eu obtive uma nova equação, agora com somente uma incógnita. Eu consigo resolver 3y
tira y, então isso aqui vai dar 2y é igual a 16, não é isso? Esse 2 está multiplicando, vai passar para lá dividindo, então o y vai ser igual a 16 dividido por 2. E 16 dividido por 2, nós sabemos que vale 8. Esse 8 é o nosso y, acabei de encontrar uma informação, né? Vamos encontrar o x, tudo bem? Para encontrar o x, tu pode pegar essa informação que representa o y e substituir aqui na primeira equação, como tu pode substituir na segunda, que seria equivalente a substituir naquela informação que está de verde ali, ó. Vou fazer isso, ó. Esse 8 representa o y, então eu vou substituir ela aqui, ó. Aonde tem y nessa equação, aqui, ó, aonde tem y, eu vou colocar um 8. Com isso eu encontro quem é o x, tá? Uma vez que o x vale 3y. Então, bora lá realizar essa substituição. Vai ficar assim, ó. X é igual a 3y. Então, seria 3 vezes o y. Só que eu acabei de descobrir que o y é 8. Então, aqui vai ficar 3 multiplicado por 8. E 3 multiplicado por 8 é igual a 24. Prontinho. Questão resolvida. Encontrei quem é o x e encontrei quem é o y. Mas o que é que ele está pedindo no problema, tá? Na verdade, ele não queria os dois, não. O que a questão está pedindo é qual é o menor desses números. Tudo bem? Qual é o menor desses números? Bom, e o menor desses números, pessoal, nós obtemos aqui que é o y. Tudo bem? Então, resposta da questão 8. Vamos verificar em qual alternativa eu tenho essa informação. Tudo bem? Alternativa letra B. Mais uma questão gabaritada. Então vamos lá. Questão de número 2. E a questão 2 diz o seguinte. Mais uma questão, cargo de nível médio, tá, pessoal? O terreno da figura representado abaixo tem suas medidas indicadas em metros. Pode-se afirmar que a área total em metros quadrados das áreas 1 e 2 é, respectivamente, e aí eu tenho as alternativas. Eu já percebo aqui, pessoal, que eu cometi um deslize, tá, de digitação nas alternativas. Então eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês tentarem resolver esse problema enquanto eu organizo essas alternativas, tá? Que muito provavelmente devem estar até erradas. Aguardo a resposta lá no chat do YouTube, no chat da transmissão. Estou acompanhando. Vamos lá. A questão diz o seguinte, olha. É um terreno, tá bom? Cujo formato do terreno é esse, tá? Nós temos aqui uma área 1 e uma área 2. E aí estão as dimensões. O que a questão deseja saber é justamente qual é o valor, né, da área 1, tudo bem? Que a questão deseja que você calcule qual é o valor da área 1 em metros quadrados e qual é o valor aqui da área 2, também em metros quadrados. Bora realizar esse cálculo, tá bom? Nós já resolvemos uma questão muito parecida com essa aqui. Na verdade, essa aqui está bem mais fácil, né? Porque a figura já está particionada e é uma ideia apenas lógica, tá bom? O que nós precisamos relembrar para resolver essa questão é qual é a fórmula da área do retângulo, viu, pessoal? É o que nós precisamos relembrar. A área de um retângulo nós sabemos que é dada pela fórmula base vezes altura. Então, vamos destacar essa informação. O que eu vou estar utilizando para encontrar a área 1 e a área 2 dessa região, desse terreno, é essa fórmula que representa a fórmula da área do retângulo, né? Vamos calcular aqui o valor da área 1. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Eu preciso encontrar qual é a medida dessa base aqui, pessoal, ó.
Essa é a base da minha figura e eu preciso encontrar a minha altura, tá? Seria esse segmento aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui nós temos a base da região que ele chama de área 1 e aqui eu tenho a altura, né? Que ele chama aí de área 1, de figura 1, tudo bem? E eu já vejo aí no chat, né? Que a base, tá? De acordo com a Josiane, é 40, vamos ver. E a altura tem gente afirmando aí que é 30. E é isso mesmo, tá, pessoal? Esse primeiro segmento que eu tracei de verde ali, eu vou destacar agora, para ficar bem claro, ó. Esse segmento que eu acabei de traçar aqui, né? De acordo com a figura, né? Deixa subtendido aí que esse segmento, ele mede 40 metros. Professor, não compreendi a motivação. Olha só, porque o segmento aqui de cima, pessoal, ele é paralelo e congruente ao segmento de baixo. Isso é uma propriedade, tá, de figuras retangulares. Lados opostos são paralelos e iguais. Se esse segmento que eu estou traçando aqui, ó, de vermelho, mede 40, significa dizer que lá embaixo, né, nós também teremos aqui um segmento com medida de 40 metros, tá? 40 metros. Agora vamos aqui para a altura, que seria esse segmento aqui, ó. Esse segmento seria a altura, tudo bem? Então, qual é a medida desse segmento, pessoal? Qual é a medida dessa altura? Bom, aqui nós precisamos aplicar uma ideia lógica, né? E simples, olha só. Se esse segmento mede 30, tá? Esse segmento que eu estou destacando aqui, ó. Se esse segmento mede 30, eu consigo afirmar que o lado oposto também mede 30. Tudo bem? Então, eu consigo afirmar isso. Se esse segmento mede 30 e o todo, professor, de acordo com a questão, mede 60 metros, então eu posso concluir que o restante, o segmento restante, né, que no caso é a nossa altura da área 1 ou da figura 1, também será 30. Então eu tenho aqui, ó, que a altura da figura 1 é 30 metros. Com isso eu já tenho aqui base e altura. Vamos encontrar, nesse sentido, a área da figura 1. E eu vou chamar aqui de área 1, tá, pessoal? Então, quem vai ser a minha área 1? A minha área 1 vai ser igual base, tá? Qual é a base? 40 vezes a altura, que é 30. Então, vai ser 40 vezes 30. Realizando essa continha, que é uma conta simples, a gente faz assim, olha. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 3 é 12. E os zeros, professor, é só acrescentar, né? O zero do 40 e o zero do 30. 1.200 metros quadrados. 1.200 metros quadrados. Esse 1.200 representa o quê? Representa a área da figura 1. Tudo bem? Esse 1.200 representa a área dessa região aqui, pessoal, ó, da figura 1. Perfeito? Precisamos agora, de modo análogo, encontrar a área da figura 2, né, da região 2 lá do terreno. Também é um retângulo, então, mais uma vez, eu vou aplicar aí a fórmula, tá, da área do retângulo. Beleza? O que eu preciso encontrar, então, já que eu desejo aplicar essa fórmula? Tu precisa verificar qual é o valor da base, tá? Qual é o valor da base, que é esse segmento que eu estou traçando agora em verde aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha base e a minha altura, né? No caso, a altura, a questão já me deu de graça aqui, ó. A altura é 30, né? A altura é 30. Então, o que eu preciso encontrar, na verdade, é só a base. Vamos encontrar essa base, pessoal? Olha só, professor, se esse pedacinho aqui é 40, né? E o pedaço restante, o segmento restante é 60, eu consigo afirmar que a minha base, ela mede 40 mais 60, ou seja, ela mede 100 metros. Pronto, agora é só uma questão de aplicação de fórmula. Qual seria, pessoal, a nossa área 2? Tudo bem? Então, a área 2 vai ser igual base vezes altura. Quem é a base? A base é 100.
e a altura é 30, né? Tá tudo em metros aqui, viu? 100 metros multiplicado por 30 metros. Bom, basta acrescentar os zeros, né? Do 100 ao 30. Significa que essa conta vai dar 3.000. No caso, como foi metros multiplicado por metros, então aqui nós temos metros quadrados. Professor, não entendi, foi essa multiplicação. Aqui, ó, você pode fazer assim também. 1 vezes 3 é 3, e agora acrescenta os 3 zeros, os 2 zeros do 100 e o zero do 30. Então, a resposta aí da figura 2, a área da figura 2 é igual a 3.000 metros quadrados. E as alternativas lá estavam completamente erradas, né, pessoal? Eu ajeitei. Vamos verificar, então, qual é a alternativa correta, tá? Lembrando, 1.200 corresponde a qual área? A área de qual figura? A área da figura número 1. Espero que eu tenha organizado lá direitinho. E o 3.000 metros quadrados corresponde à área da figura número 2. Então, vamos lá para as alternativas e verificar em qual alternativa eu tenho essa resposta respectivamente. Então, ele quer respectivamente, olha só. Eu quero nessa ordem, eu quero a área 1. Qual é a área 1, pessoal? 1.200. Nós temos na letra A e na letra D. Mas eu quero a área 2, né, em ordem. E a área 2 é 3.000. Então, resposta correta, letra D. Muito bem, letra D de diferenciado. Mais uma questão gabaritada. Questão número 3. Mais uma questão de cargo de nível médio. E o problema diz o seguinte, essa é interessante. As cadeiras em uma sala de teatro seguem uma sequência lógica. Uma das filas está numerada da seguinte forma. Então, nós temos Q01, Q03, Q05, Q07, e aí segue uma sequência lógica, né? Como ele diz, e assim por diante. Ok. Sabendo que cada fila possui 50 cadeiras, pode-se afirmar que a numeração da cadeira 28 será. Então, ele quer a numeração da 28ª cadeira. Eu vou apresentar primeiro a ferramenta formal, tá bom? Para resolver esse problema. Primeiramente, vamos compreender a questão. Ele diz assim, olha, nós temos a primeira cadeira. Qual é a numeração dessa cadeira? Aí ele coloca aqui, olha, a numeração é aqui 01. Essa é a numeração da primeira. Segunda cadeira, qual é a numeração da segunda cadeira? É aqui 03. Não é isso? Terceira cadeira, qual é a numeração dela? A terceira cadeira é aqui 05. E aqui a gente, possivelmente, né? Quem está esperto, quem está ligado, já consegue observar algum padrão, né? Se você consegue rapidamente observar esse padrão, você resolve esse problema, você resolve essa questão de modo bem rápido, né? A questão quer saber o seguinte, tá? E se continuar essa sequência, quando eu chegar lá na 28ª cadeira, qual vai ser a numeração que eu vou encontrar aqui, ó? É isso que a questão deseja saber. Pessoal, uma saída para resolver esse problema seria aplicar a ideia de progressão aritmética. Eu já expliquei isso em encontros anteriores. O que é uma progressão aritmética? É toda sequência numérica que obedece à seguinte relação. Quando você subtrai um termo do anterior, dá sempre o mesmo resultado. Se você pegar aqui, olha, essa numeração 03, subtrai da numeração anterior, vai dar quanto, pessoal? Isso aí vai dar quanto, essa subtração? Professor, vai dar 2. E se eu pegasse aqui, ó, a numeração 05 e subtraísse da anterior, vai dar quanto essa subtração, pessoal? Professor, vai dar 2 de novo. E se eu pegasse o 07 e subtraísse do anterior, também vai dar 2. Então, essa sequência eu consigo afirmar que ela é uma sequência que está indo de 2 em 2. E isso é o que caracteriza uma progressão aritmética. Então, a primeira forma de resolver essa questão
é usando justamente isso. Olha, eu vou usar, pessoal, a ideia de progressão aritmética, tá? Professor, tem outra forma? Pessoal, de novo, claro, existem várias saídas. E ao final dessa solução que eu estou apresentando aqui, eu vou te mostrar um jeitinho bem simples. Progressão aritmética, que é conhecido por PA, tá, pessoal? Estou escrevendo aqui o nome completo, estou nessa luta para escrever esse nome, mas eu poderia simplesmente abreviar pela sigla PA. Nós já estudamos isso em encontros anteriores. Há uma fórmula que me fornece o termo geral de uma progressão aritmética. E a fórmula é essa aqui, ó, AN, esse N é subscrito mesmo, viu aí embaixo. O AN é igual ao A1 somado com a multiplicação de N menos 1 vezes a razão. Ah, professor, já não gostei dessa forma de resolução, porque tem fórmula, né? Já não gostei, professor. Olha, mas veja só, essa forma aqui, pessoal, resolve qualquer problema que tiver essa ideia. Vamos relembrar o seguinte, olha, esse N significa a numeração do termo, tá? Ou a quantidade de termos, que é esse mesmo cara aqui, ó. Significa a quantidade de termos ou a posição do termo. E esse R significa a razão, tá? O que seria a razão? Bom, a razão é justamente o resultado que você encontra quando você subtrai qualquer um desse termo a partir, né, do segundo pelo termo anterior, tá? Esse R aí, ele representa a razão. Ou, em outras palavras, de maneira não tão formal, é de quanto em quanto essa sequência está indo. Essa sequência ela não está indo de 2 em 2, pessoal, né? Essa sequência vai de 2 em 2. Então, eu consigo afirmar que nessa questão a razão ela é igual a 2. Agora é só substituir na fórmula, gente. Vamos lá, vamos tentar substituir. Para quem ainda não compreendeu. O que eu estou querendo encontrar? Qual é o termo que eu estou querendo encontrar? Eu quero encontrar o 28º. Então, esse 28º está sendo o meu N lá na fórmula. Aqui vai ficar assim, ó. A28, né? A28, que representa o 28º termo. Quem vai ser o 28º termo? Vai ser o A1. Aí, o que significa esse A1? Esse A1 é o primeiro termo. Seria o primeiro número da sequência. Qual é o primeiro número da sequência, pessoal? Não é o 1, tá? Então, o primeiro termo aí da sequência é 1. Mais, aí aqui tem uma multiplicação. N, quem é o N? O N é a posição lá do termo, é a quantidade de termos. É esse mesmo N aqui, ó. Então, aqui vai ficar 28 menos 1, tudo isso multiplicado por 2, que é a nossa razão. Agora aqui é uma continha simples, né? É uma continha simples. Vamos realizar essa conta aqui, ó. 28 menos 1 vai dar 27. Aí você vai ter que fazer a multiplicação do 27 com o 2, tá? 27 multiplicado por 2, pessoal, vai dar quanto? Então, aqui vai ficar assim, ó, 1 mais o resultado dessa conta que eu acabei de realizar. 27 vezes 2 dá 54. 27 vezes 2, 54. 54 mais 1 é igual a 55. Quer dizer, professor, que lá na 28ª cadeira, o que eu vou encontrar lá na numeração dela? Quando eu chegar lá na 28ª cadeira, você vai encontrar que é uma letra padrão, né? 55. Ah, professor, eu achei essa forma de resolução um pouco complicada. Eu resolvi de um jeito muito mais fácil. Ah, professor, eu preferia ir contando de 1 em 1, até chegar lá na 28ª. Bom, olha só, pessoal. Repito, essa ideia de resolução é uma ideia formal. Você consegue resolver qualquer problema. Se ele te pedisse, né, a posição lá da cadeira 199, tá? Aqui você consegue encontrar essa posição rapidamente usando essa fórmula, tá bom? Deixa eu te mostrar, antes da gente ir lá para gabaritar o problema, né? Já que a resposta é essa aqui, ó, Q55. Muito bem,
aos concurseiros que estão presentes e acertaram, né? Eu vejo aí que muita gente acertou essa questão. Então, olha só. Professor, tem um outro jeito de resolver o problema? Tem sim. Vamos dar uma olhadinha. Para isso, você precisaria enxergar uma sequência lógica ou uma ideia lógica. Você precisaria enxergar uma relação entre a ordenação e o número da cadeira. Tudo bem? Então, olha só, vamos tentar enxergar isso. A primeira cadeira, número 1. A segunda cadeira, número 3. A terceira, número 5. A quarta, número 7. Eu percebo a seguinte relação aqui. Vamos lá. O que acontece se eu dobrar essa ordenação, pessoal? Olha, dobra. O dobro de 1 é 2. Eu quero que você dobre isso aqui, ó. Eu quero que você dobre todos. Bora lá. E aí você vai perceber uma seguinte relação. Dobra isso aqui. O dobro de 1 é 2. Agora tira 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero que você dobre essa ordenação e do resultado eu quero que você subtraia uma unidade. Olha o que vai acontecer. O dobro de 1 é 2. Tira 1, vai dar 1. Vamos ver se funciona lá com o próximo. Isso é uma regra lógica, tá? Eu estou multiplicando por 2 e tirando uma unidade. Dobra essa ordenação aqui. O dobro de 2 é 4. Agora tira 1. Quando você tira uma unidade, ó, você obtém 3. O dobro de 3 é 6. Tira uma unidade. Tirou uma unidade, é 5. Perceba que funciona sempre. Olha, o dobro de 4. O dobro de 4 é 8, né? Tira uma unidade. Tira uma unidade do 8, nós obteremos aqui o 7. Ah, professor, entendi, tá? Entendi. Então, quando eu chegasse aqui na 28ª posição, bastava dobrar, não é isso? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar por 2 e tirar 1, tá? O dobro de 28 é 56. 56, tire 1, você vai obter aí o 55. Essa seria uma forma. E eu utilizei aqui raciocínio lógico, tudo bem? Vamos então para a questão. Alternativa correta, letra E, de excelente. Muito bem. Mais uma questão gabaritar. Então, olha só. Ainda sobre a questão número 3, tem uma ideia lógica aqui, pessoal, para não passar batido, que você conseguiria resolver esse problema de maneira bem rápida mesmo. Olha só, a cadeira número 1, né, está numerada com Q01, a número 2, Q03, a número 3, Q05, a quarta cadeira, Q07. Observe que nessas numerações estão sempre os números ímpares. Aqui só tem números ímpares, pessoal. Então, certamente, quando chegar lá na 28ª cadeira, a resposta tem que ser um número ímpar também, tá? Letra A, eliminada, porque o que eu tenho é um número par. Letra B, 32 é par. Letra C, 38 é par. Letra D, 44 é par. Olha que interessante. Raciocínio lógico. Sobrou somente a última alternativa. A única alternativa que tinha um número ímpar. Tudo bem? Vamos então para a primeira questão. Agora, cargo de nível superior. E o problema diz o seguinte. Qual é a soma dos dois próximos termos da sequência numérica dada por 1, 3, 9, 27 e 28. Então a questão é uma questão relativamente simples. Ele deseja que eu some os dois próximos números, né? Os dois próximos termos. Então o primeiro passo aqui nessa questão, pessoal, é encontrar quem é que vem depois aí do 81, né? O primeiro termo que vem depois do 81 e logo em seguida o próximo camarada nessa sequência, tá? Feito isso, eu vou realizar a soma desses dois termos. Bom, mas para isso eu preciso enxergar nessa sequência
um raciocínio lógico. Tem alguma regra lógica nessa sequência, pessoal? Alguém consegue me dizer qual seria essa sequência? Vamos lá? Estou aguardando só um palpite aí de regra. E aí? Número 1, aí depois foi pro 3, depois foi pro 9, depois pro 27, não é isso? Depois do 27, o 81. Então existe aí alguma regra lógica. Olha aí o Valdeir. O Valdeir encontrou a regra lógica. Ele percebeu que para encontrar o próximo termo, basta multiplicar por 3. Olha só, o Léo também já encontrou, a Ana. Muito bem, pessoal. Isso aqui tá sendo uma multiplicação por 3. Pessoal, toda sequência que tem essa característica, né, que está sendo multiplicado um número para encontrar o próximo, é conhecida como progressão geométrica, tá? Isso aqui, na verdade, é uma progressão geométrica. Qual é a diferença da geométrica para a aritmética? Eu posso, de maneira simples, afirmar justamente isso, não é o ideal. Mas a geométrica, ela cresce aqui de maneira através de uma multiplicação. E a aritmética, que foi a que a gente viu agora há pouco, ela cresce ou diminui, pode ser isso também, tá? Através de uma adição, tá? Ela cresce através de uma adição. Mas nessa questão, eu não preciso desse conhecimento de progressão geométrica para resolver. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Se tu multiplicar por 3, tu descobre o próximo termo, que é o 3. 3 vezes 3, 9. Olha, tá dando certo. 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 vai dar 81. Então, para encontrar quem é o número que vem logo após o 81, basta multiplicar ele por 3. É isso mesmo. Muito bem. Vamos realizar essa multiplicação. 3 multiplicado por 1 é 3. E 3 multiplicado por 8 é igual a 24. Então, qual é o próximo número nessa sequência? O próximo termo seria o 243. É a resposta da questão? Não, inclusive não tem nem alternativa, né? Eu preciso encontrar depois do 243 quem é o próximo. Então, como é que eu faço para encontrar o próximo? Você vai pegar o 243 e multiplicar por 3. Para encontrar um termo nessa sequência, basta multiplicar por 3. 3 vezes 3 é 9, não é isso? 3 vezes 4 é 12, então baixa o 2 e leva 1. E 3 vezes 2, 6, mais 1 que a gente levou, 7. Depois do 243, olha aí quem é o próximo. Depois desse cara, o próximo é o 729, tá? Professor, mas não tem isso nas alternativas, tá, meu querido? Mas a questão está pedindo para a gente fazer o quê com esses números? Para a gente somar, não é isso? Então, eu vou precisar pegar o 729 e somar com o 243. E aí a questão está resolvida. Bora lá? 9 mais 3 é 12, então baixa o 2, leva 1. Tudo bem? Aqui nós temos 2 mais 4 é 6, mais 1 que a gente levou, 7. Beleza? E 7 mais 2, 9. Opa! Já encontramos a solução do nosso problema, tá? Letra D. Muito bem, Léo. O Léo já havia encontrado a solução. Letra D, de diferenciado. É isso mesmo. Mais uma questão gabaritada. Vamos então para a questão de número 2. Pessoal, essa questão envolve a ideia de progressão geométrica. Envolve. Eu não precisei, melhor, aplicar as fórmulas de progressão geométrica, né? É uma questão de raciocínio simples. Questão número 2. A questão 2 já diz o seguinte, olha só. Em 2014, Luiz calculou seu índice de massa corporal, que é o famoso IMC, e obteve o valor de 24,1. Então, ele fez o cálculo através de uma fórmula,
tá? E encontrou como resposta do seu IMC, o que é o IMC? Índice de massa corporal, tá? No enunciado da questão. Ele encontrou como resultado 24,1. De acordo com a tabela, né? De acordo com a tabela, 24,1 está entre 18,6 e 24,9. Significa dizer que nessa época o Luiz estava com um peso ideal, né? O Luiz estava de parabéns, não é isso? Continuando a leitura do problema. Em 2016, após ter aumentado 16 quilos, tá? Rapaz, Luiz, 16 quilos. Bom, em 2016 eu não sei, mas em 2020, né, nesse momento de distanciamento social, realmente, eu particularmente tenho engordado bastante. Então, olha só. E ter permanecido com a mesma altura, que era de 1,60 m, Luiz calculou novamente o seu IMC e foi classificado como... então agora a questão quer saber em qual classificação ele ficou, né? Já que ele aumentou 16 quilos. Pessoal, nessa questão, ele traz aí pra gente a fórmula do IMC, tá bom? A fórmula do índice de massa corporal nada mais é do que uma razão, ou seja, uma divisão entre quem? Tu vai dividir o peso, tá? Pela altura vezes a altura, ou ainda altura ao quadrado. Onde esse peso, viu, pessoal? Essas informações ele traz lá no enunciado original do problema, tá? Onde esse peso tem que estar em quilos, tudo bem? E a altura, ela tem que estar em metros. Tu vai dividir o peso em quilo pelo produto da altura com a altura. Multiplica a altura pela altura. Calculando isso, nós encontraremos o IMC, tá bom? Então, olha só. Essa questão ela tem um pouquinho de cálculo. São cálculos que envolvem números decimais. Então, para isso, eu vou realizar o registro dessa solução lá no meu quadro. Olha só, o que você precisa compreender? A primeira coisa que você precisa compreender é a fórmula, né? Para calcular o IMC, o que tu faz? Tu vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado, tá? O que seria essa altura ao quadrado? Ele diz aqui, ó, a altura ao quadrado nada mais é do que o produto da altura pela altura. Onde o peso, como eu registrei lá no slide, ele é em quilos, tá bom? E essa altura, ela é em metros, perfeito? A gente não vai se preocupar com essas unidades, porque na questão, né, já está dessa forma, né? Observa aqui que ele já deu peso aqui em quilos, mas isso aqui é apenas o aumento, viu? Não é o peso dele não, tá? O que ele aumentou. Então, bora lá. Primeira coisa que eu preciso descobrir. Antes disso, deixa eu registrar aqui novamente a fórmula. Como é que eu calculo o IMC? Deixa eu registrar aqui, ó. Tu vai pegar o peso e dividir pelo produto da altura com a própria altura. Matematicamente, seria a altura ao quadrado, tá, pessoal? A gente pode afirmar isso aqui também, ó. Nada mais é do que a altura ao quadrado. Bom, primeiro eu preciso descobrir quanto é que o Luiz pesava lá em 2014. Essa informação nós não temos no problema, tá? Ele não deu aí a informação de qual era o peso dele em 2014, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos substituir as informações que ele deu aqui em 2014 dentro dessa fórmula do IMC. Bora lá, vamos substituir, olha o que ele deu, né? Eu tenho o valor do IMC, o que é esse 24,1. Esse 24,1 é o IMC, tá? Então bora colocar essa informação lá, como ficaria? Então aqui vai ficar assim, já estou iniciando a resolução. 24,1 é igual, aí o peso, qual era o peso dele em 2014? Eu não sei, então vamos chamar aqui de X, tá bom? Eu não sei o peso dele aqui em 2014, vou colocar uma incógnita. Dividido pela altura, aí a altura continuou a mesma, ó. Ele informa aqui que a altura dele era 1,60, né? Então a altura aqui seria 1,6. O que eu vou fazer com essa altura? É 1,6 ao quadrado, tá, pessoal? Como diz aqui a fórmula, ó, é a altura
multiplicado pela altura, tá bom? Então, como eu quero encontrar o valor do x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse rapaz aqui que está dividindo nessa expressão, né? Nessa equação, e vou passar ele para lá. E ele passa multiplicando, tudo bem? Então, como é que vai ficar a minha continha? Eu vou rotacionar essa equação. Tá? Ela vai ficar assim, ó. O x é igual a quem? 24,1 multiplicado por 1,6 ao quadrado. Tá bom? 1,6 ao quadrado. Quanto é esse 1,6 ao quadrado? Bora lá realizar essa conta. Eu vou fazer ela aqui, ó. 1,6 ao quadrado, eu vou fazer 16 vezes 16. Eu vou multiplicar esse 1,6, na verdade, eu vou considerar ele como se fosse um número inteiro, como se não tivesse vírgula. Se ele não tivesse vírgula, ele seria o 16. E aí, no final desse cálculo, eu coloco essa vírgula na posição correta. 1,6 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6, viu, pessoal? Tá? Ou ainda 16 vezes 16, que é o cálculo que eu vou registrar agora. E aí, mais na frente, a gente retorna aí com a vírgula. Olha, o Matheus aí já acha que é a letra C, né? Vejo muita gente aí marcando letra D, mas aí o Matheus já fez as continhas com mais calma e verificou que pode ser a letra C. Bora lá! 6 vezes 6 é 36, então baixo 6 e leva 3. 6 vezes 1 é 6, mais 3, 9. Então, aqui vai dar 96. Nosso próximo cálculo é com o número 1, né? Mas como multiplicar com 1 dá o próprio número, né? 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1 é 1. Então, aqui é só repetir, tá? Que vai dar o próprio 16. Efetuando a soma, nós vamos obter 6. 9 mais 6 é 15, né? 15 leva 1, tá? E 1 mais 1 é igual a 2. Então, veja bem, muita calma nessa hora. Se a conta fosse 16 vezes 16, daria 256. Mas a conta que eu fiz aqui, ó, foi essa. Eu vou já apagar essa informação. Qual foi a conta que eu fiz aqui? Eu fiz foi 1,6 vezes 1,6. Na verdade, é a conta que eu preciso fazer. Não é, pessoal? Eu tenho uma casa decimal nesse número e eu tenho uma casa decimal nesse segundo número. Então, no total, eu tenho 2 casas decimais. Significa dizer, tá, que lá naquele resultado, lá naquele 256, eu preciso colocar esse resultado com 2 casas decimais, pessoal. Ou seja, eu tenho que colocar a vírgula aqui de modo que depois da vírgula fiquem 2 algarismos. Ah, professor, então a vírgula tem que ficar entre o 2 e o 5, tá? Por que entre o 2 e o 5? Porque eu preciso de 2 casas decimais. Casas decimais, pessoal, é a quantidade de algarismos depois da vírgula, tá bom? Resumo da história, 1,6 ao quadrado dá quanto? 1,6 ao quadrado. 1,6 ao quadrado dá 2,56. Então, bora continuar nossa conta. Muita calma que essa questão ela tem uns cálculozinhos delicados, né? Então, qual é a nossa conta? 24,1 vezes 2,56, né? 2,56, tudo bem? Bom, como é que eu faço para realizar essa conta? Mais uma conta de números decimais. Aí, novamente, a minha sugestão aqui é o seguinte, ó. Imagine esse número sem vírgula, seria o 241, e esse aqui também sem vírgula, seria o 256. E nós vamos realizar esse cálculo dessa forma, tá? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte cálculo. 241, eu vou multiplicar por 256. Não vale utilizar calculadora, viu, pessoal? Concurso público nenhum permite a utilização de dispositivo eletrônico. Então, é por isso que eu estou ensinando essas técnicas aqui. Tu vai pegar 241 e multiplicar por 256. Então, me ajuda aí. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 4 é 24. Então, baixo 4, leva 2. 6 vezes 2 é 12, mais 2 vai dar igual a 14. Então, nós temos aqui o nosso primeiro resultado. Bora multiplicar agora, né, pelo 5.
5 multiplicado por 1 é 5, perfeito. 5 multiplicado por 4 é 20, então baixa o 0 e leva 2, né? Já está lá um 2, coincidentemente. 5 vezes 2 é 10, aí mais 2, 12, né? Então aqui nós vamos obter esse resultado. Última continha seria agora a multiplicação aqui com 2. Espero que dê aqui, né? A multiplicação com 2. 2 por 1 é 2, certo? 2 por 4 é 8, tudo bem? E 2 por 2 é 4. O que nós vamos fazer com esses números aqui, meu povo? Agora é só somar, tá bom? Então, somando, aqui vai dar 6. Nós temos 6, tudo bem? 4 mais 5, 9. 4 mais 5 é 9, certo? Aqui 4 mais 0 mais 2 é 6. Então, 6. Aqui nós temos que vai dar 11, né? Porque 2 mais 8, 10, mais 1, 11. Então, baixa o 1 e leva 1. E aqui vai dar 6, confere? Então, esse seria o resultado, ó. Seria 61.000, né? 61.696. Resultado dessa continha aí. Tá, mas acontece que tinha vírgula, né? Ó, tinha uma vírgula aqui, pessoal, ó. Tá, era 24,1 e era 2,56. Aí o que tu vai olhar agora? Olha o que tu vai olhar. Esse cara tem uma casa decimal, só tem um número depois da vírgula. E esse aqui tem duas casas decimais, dois números depois da vírgula. No total, então, nós temos 3 casas decimais. Então, é só voltar aqui, ó, 3 casas, pessoal. Olha onde é que vai ter que ficar a vírgula. A vírgula vai ter que ficar aqui entre o 1 e o 6, tudo bem? Então, a resposta desse nosso cálculo aí, olha, vai ser quanto? 61, né? 61,696. O que é esse resultado que nós acabamos de encontrar aqui, pessoal? O que representa esse resultado? Bom, esse resultado, pessoal, tá tudo ok. Esse resultado aí representa o peso dele lá em 2014, né? O X eu não chamei de peso dele. Então, esse resultado aqui, gente, olha, representa o peso dele, né, em 2014, tudo bem? Só que o que aconteceu, tá? Isso, Matheus, muito bem. Olha o que aconteceu. Ele engordou, ele aumentou 16 quilos em 2016. Então, vamos registrar essa informação aqui, ó. Bora registrar essa informação aqui. Em 2016, o que aconteceu? Deixa eu registrar isso aqui, ó. Em 2016, ele aumentou 16 quilos. Então, ele tinha 61,696, só que ele aumentou 16 quilos. Então, eu vou precisar realizar essa soma aqui, ó. Lembrando, viu, pessoal, quando você vai somar números decimais, é vírgula embaixo de vírgula. E a vírgula no 16, ela está logo após esse 6 aqui, ó. Você pode completar, né, caso queira, com zeros, tudo bem? O 16 é a mesma coisa de 16,000. Então, vamos registrar essa soma e verificar qual é o peso dele. Qual era o peso dele em 2016, tudo bem? Então, 6 mais 0 é 6, né? Aqui vai dar o próprio número, né? 9, tá? Somando com esse 0 aí. 6 mais 0, 6. Aí, vírgula, vírgula, vírgula. 1 mais 6 é 7, tudo bem? E 6 mais 1 é 7. Olha aí agora qual o peso, né? Qual é o peso do Luiz em 2016. Então, o Luiz estava pesando em 2016. Deixa eu registrar isso, olha. Isso aqui, né, representa o quê? O peso dele em 2016, tá? Bom, com essa informação, eu consigo agora calcular qual é o novo índice de massa corporal dele. Eu precisava dessa informação, tudo bem? Então, agora tu vai mais uma vez aplicar a fórmula, porque eu apliquei essa fórmula no ano de 2014, com as informações de 2014. Agora, em 2016, eu tenho que aplicar mais uma vez essa fórmula, com as novas informações.
Então, bora lá. Reaplicando a fórmula, o que vai acontecer? Eu estou atrás do novo IMC dele. Então, aqui vai ficar o IMC é igual peso dividido pela altura ao quadrado. Não é isso? Peso dividido pela altura ao quadrado. Qual é o peso dele? 77,696. Esse é o peso dele. Tudo bem? E agora a altura ao quadrado. Acontece, pessoal, que a altura ao quadrado, ó, que é essa informação aqui, ó, nós já calculamos, tá? Tá bem aqui o resultado da altura ao quadrado, ó. Vou destacar ele aqui agora pra gente. Eu vou só aproveitar, ó. Essa altura ao quadrado nós já calculamos, né? A altura ao quadrado deu quanto? 2,56. Tá aqui, ó, que seria o 1,6 ao quadrado. Então, vou registrar lá na fórmula já com essa resposta. Qual seria a altura ao quadrado? Seria 2,56. Agora matou o aluno, né? Se ele chegou até aqui, né? Agora nós temos aí uma complicaçãozinha. Qual é a complicação? Dividir esses dois caras que estão aí na forma decimal. Pessoal, eu já mostrei em aulas anteriores como é que a gente faz. Tem uma regrinha aí para a gente aplicar nas divisões de números decimais. E a regrinha é o seguinte, eu vou tentar relembrar ela aqui de forma bem rápida. Eu vou pegar essa vírgula, né, e eu vou deslocar ela quantas casas forem necessárias para a direita até que o número fique inteiro. Então, tu vai pegar aquela vírgula e vai deslocar até o número ficar inteiro. Preste bastante atenção. Se eu deslocar a vírgula só uma casa, vai ficar 776,96. Então, ainda não ficou inteiro. Aí eu ando mais uma casa, ainda não ficou inteiro, e eu ando a terceira casa. Isto é, andando com essa vírgula 3 casas, significa dizer que eu vou obter 77.696. Muita calma nessa hora. Preste atenção no que eu estou fazendo. Pessoal, essa regra só é válida para as divisões, tá bom? Muito obrigado, Joisane. Olha só, tu vai pegar essa vírgula e vai deslocar quantas casas forem necessárias até o número ficar inteiro. Para esse número, que é o nosso numerador, eu precisei andar 3 casas. Tudo bem? Vou até registrar essa informação aqui, ó. Eu precisei andar 3 casas, certinho? Obrigatoriamente, eu vou precisar andar 3 casas com o de baixo. Tem que andar a mesma quantidade, tudo bem? Fazendo isso, significa dizer que dividir 77,696 por 2,56 é a mesma coisa. Vou até colocar aqui a igualdade, ó. Não sei se vai dar certo aí, porque eu já estou bem em cima, né, da imagem, né, do cálculo, do registro do cálculo. É a mesma coisa de dividir quem? 77.696 por quanto? Agora eu vou descobrir quem é que vai aparecer aqui embaixo. Para descobrir quem vai aparecer embaixo, o que eu vou ter que fazer com essa vírgula? Né? O que eu vou ter que fazer com essa vírgula? Tá aqui, ó. O que tu vai fazer, ó? Tu vai andar 3 casas. Por que 3 casas? Porque tem que ser a mesma quantidade de casas que tu andou com o teu numerador. Então, andando 3 casas, olha, se você andar só 2, pessoal, já ficaria inteiro. Já ficaria 256, mas eu preciso andar mais uma casa, né, para obedecer essa regrinha, tudo bem? E andando mais uma casa, eu vou obter qual número? Eu vou obter o número 2.560. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que realizar, aí isso eu vou apagar. Quer dizer que realizar essa divisão, que estava na forma decimal, é a mesma coisa de realizar essa aqui, ó, que não está na forma decimal, ou ainda que está na forma inteira, né? A mesma coisa. Sim, é a mesma coisa, pessoal. Acontece que essa aqui se torna mais simples, tá bom? Então, bora lá realizar essa continha. Agora deixa eu ver o espaço aqui, viu? Fiquei sem espaço, né? Bora realizar essa continha. Vou tentar fazer ela aqui mesmo, tá? Tentar arrochar logo ela aqui, ó.
Então, bora lá. 77, até porque a gente não vai precisar fazer ela completa, né? 77.696, eu quero dividir por quanto? Eu quero dividir por 2.560. Essa era bem delicadinha, né? 2.560. Então a ideia é o seguinte, eu preciso verificar quantos 2.560 cabem nesse número aí, ó. Tá? Claro que eu não vou pegar ele todo, né? Eu vou pegar por partes. Eu vou pegar primeiro só isso aqui, ó. Só os 7.769. Quantos 2.560 cabem nesse cara? Professor, eu acho que cabem 3. Então a gente precisa verificar. Eu vou realizar essa verificação aqui em cima, ó. 2.560 vezes 3. Bora lá multiplicar isso aqui por 3 rapidamente. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 é 18. Então, baixo 8 leva 1. 3 por 5 é 15. Mais 1 é 16. Então, baixo 6 e leva 1. 3 por 2, 6. Mais 1, 7. Opa, cabem 3, ó. Cabem 3. Por que cabem 3? Porque 3 está dando 7.680, tá? 7.680. Então, bora voltar lá. 7.680, né? Então, dá 3, que dá 7.680. Eu preciso ver aqui agora quanto é que sobra, né? Quanto é que sobra disso daí? Bora realizar essa subtração. Aqui vai dar 9. 9 menos 0 vai dar 9. Tá? 6 menos 8 não dá, não é isso? Então eu preciso pegar emprestado, aqui fica 6 e aqui vai ficar o 16. 16 menos 8, agora sim, vai dar 8, conta grande, hein? Vai dar 8, tá bom? Aqui vai dar 0 e 0, né? Então sobraram 89, sobrou 89. Aí eu vou baixar o próximo dígito, ó, que é o 6, então eu baixo o 6. Acontece que o 6 não dá para dividir, né? 896 não dá para dividir por 2.560. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou acrescentar um 0, não é isso? Eu acrescento um 0 e um 0 e uma vírgula, tá? E um 0 e uma vírgula. E aqui, pessoal, eu não preciso continuar essa conta, tá bom? Por que eu não preciso continuar? Porque eu sei que essa conta está dando 30 e alguma coisa, não me interessa quanto. Por que eu não preciso continuar essa conta? Porque agora é só olhar lá na tabela qual é o intervalo, tá? Qual é o intervalo que tem essa informação aqui, ó. Uma informação que passe de 30, né? 30, alguma coisa, não importa, passe de 30. Vamos voltar lá para o enunciado da questão e verificar qual é a informação que compreende esse IMC. Então, bora lá. Olha só. Qual é a faixa que nós temos aí um número que passa de 30, pessoal? Qual seria a faixa? Vamos lá. Bom, eu percebo, professor, que seria essa aqui, ó. Essa faixa, ela é uma faixa que ela está 30 até 34,9. Significa dizer que certamente o resultado daquela conta, né, já que deu 30 e alguma coisa, está aqui dentro. Está dentro dessa faixa. Ou seja, o Luiz, que estava no peso ideal em 2014, ele passou agora para uma obesidade de grau 1. Qual é a alternativa que nós temos isso? Letra C. Letra C de concursado. Mais uma questão gabaritada. Vamos então para a última questão da aula de hoje. Essa aqui já é uma questão mais tranquila, viu, pessoal? Ele diz o seguinte: na tentativa de responder uma questão muito difícil de uma prova de concurso, Alberto pretende escolher uma das 5 alternativas ao acaso, onde apenas uma alternativa é a resposta correta. Gente, isso aqui nada mais é do que o famoso chute. O Alberto está lá na sua prova, ele não sabe resolver essa questão é muito difícil e ele vai chutar. E ele sabe que tem 5 alternativas, né? Você está fazendo um concurso, tem 5 alternativas.
Dessas 5 alternativas, ele vai precisar escolher apenas uma. É claro que ele quer escolher, olha aí, ó, ele quer escolher quem? Evidentemente, ele quer escolher a alternativa correta, né? Vamos continuar a leitura. A probabilidade de Alberto acertar essa questão. Qual é a probabilidade dele escolher, tá, a alternativa correta? Gente, nós já resolvemos várias questões com essa ideia. Que ideia? Ideia de probabilidade. Vamos relembrar. A probabilidade nada mais é do que uma divisão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Mas eu não gosto de explicar assim. Eu gosto de explicar ela dessa forma. Olha, probabilidade é uma divisão da parte pelo todo, da parte pelo total. Basta fazer isso, ó. Então essa questão é bem tranquila, tá? Bem tranquila. Basta você identificar qual é o total, né? Qual é o total e desse total o que te interessa. É isso que eu tenho que verificar. Gente, qual é o total nessa questão? Ah, professor, o total tá simples, né? Porque ele afirma aqui na questão, olha, que ele tem apenas, né, 5 alternativas para ele escolher. Então, nessa questão, o total é 5, tá bom? O total é 5. Só que dessas 5, o que me interessa? Qual é a parte que me interessa? Olha aqui o que me interessa. O que me interessa é a alternativa correta, tá? E a alternativa correta, gente, olha, só tem uma, né? Só tem uma. Então, aqui a resposta seria 1 sobre 5. Se você realizar essa divisão, 1 dividido por 5, você vai encontrar como resposta 0,2. É uma divisão simples, basta pensar em dinheiro. R$1 dividido para 5 pessoas, 0,2, resposta da questão letra B. Não é isso? Muito bem. E pessoal, se por um acaso esse vídeo ou essa aula foi útil para vocês, não deixem de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações do canal O Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.